Capítulo 1162. Profecia. German Sparrow desapareceu. Bernadette teve um vago pressentimento quando a mensageira, anormalmente aterrorizante, retornou. Ela havia descoberto aproximadamente o que havia acontecido. Portanto, depois de ouvir a resposta da outra parte, sua expressão mudou ligeiramente. Não houve reação óbvia. Os olhos azuis da rainha misteriosa, que pareciam um mar condensado, instantaneamente ficaram mais escuros. Eles perderam temporariamente o foco, como se ela estivesse olhando para uma torrente de destino através de Renette Tinecker. 2 ou 3 segundos depois, Bernadette fechou os olhos de repente, como se uma luz ofuscante tivesse aparecido na sua frente. Um líquido vermelho sangue escorria pelo canto dos olhos, acentuando seu rosto pálido. Com os olhos bem fechados, Bernadette disse com uma voz ligeiramente etérea: German Sparrow está em grave perigo. A escuridão está devorando a luz, deixando para trás apenas um pedaço de esperança. Esta era uma profecia. A sequência 3 do caminho do espreitador de mistérios era clarividente. As 4 cabeças de Renette Tinecker falaram uma após a outra. O que a escuridão simboliza? Bernadette manteve a compostura e disse: desolação, aberração, apocalipse, negatividade, erro. Renette Tinecker, que usava um vestido longo, escuro e complicado, não deixou a cabeça em sua mão falar mais nada. Soltando a carta e a moeda de ouro, ela se virou e caminhou para o vazio, desaparecendo na sala. A rainha misteriosa Bernadette ficou enraizada no chão por alguns segundos sem se mover. Finalmente, abriu os olhos novamente. Seus olhos azuis estavam turvos e sem vida, como se precisasse de mais tempo para restaurar a visão. Bernadette pensou por um momento e estendeu a mão direita. A toalha de mesa foi guardada antes de ser aberta novamente. Os itens do ritual foram substituídos por caneta tinteiro, papel e tinteiro. A caneta tinteiro saltou de repente, como se fosse segurada por um duende invisível. Rapidamente anotou no papel a questão do desaparecimento de German Sparrow, na cabine do Capitão do Futuro. Apesar de olhar para os cogumelos fritos em seu prato e sentir a fragrância da gordura, Catlia demorou muito para pegar seus talheres. De repente, sua percepção espiritual foi acionada. Ela virou a cabeça para olhar o local onde o cestante de latão estava colocado e percebeu que uma carta havia aparecido ali em algum momento. Catleia imediatamente revelou um sorriso quando estendeu a mão para pegar a carta e começou a lê-la ansiosamente. Gradualmente, ela franziu a testa. German Sparrow desapareceu. Catleia repetiu o ponto-chave da carta em voz baixa. Ela sentiu intensamente que esse assunto era um tanto sério. Ela entendeu facilmente o significado por trás da carta da rainha misteriosa. Sem qualquer hesitação, abaixou a cabeça, juntou as mãos e recitou um nome honroso no antigo Hermes. O louco que não pertence a esta época. Acima da névoa cinza, a estrela carmesim representando a eremita ganhou vida. Começou a se expandir e a contrair, espalhando ondas de orações. Elas se entrelaçaram com as ondulações criadas pelas 2 estrelas vermelhas que correspondiam à mágica e ao sol. Avançaram em direção ao antigo e majestoso palácio, como maremotos. Alguém está rezando para o Senhor louco de novo. Os ecos estão ficando ainda mais fortes e o som está ficando mais claro. Posso ouvir claramente e a imagem também está mais clara. Esta oração parece ser da Madame Eremita, só que ela gosta de usar antigas vestes de feiticeiro. A rainha misteriosa descobriu que algo aconteceu com German Sparrow? Embora eu estivesse preocupado com a possibilidade de morrer desta vez e precisasse de um certo tempo para reviver, já havia sugerido aos membros do clube de tarô que poderia cancelar a reunião na próxima semana, mas isso foi apenas uma dica. Não foi um aviso formal, nem foi suficientemente claro.
Quando chegar segunda-feira, eles definitivamente entrarão em pânico, orarão e tentarão fazer contato, apenas para descobrir que o senhor louco também desapareceu. Não, ele fugiu com o mundo. Klein usou um comentário depreciativo para aliviar seus sentimentos. Ele olhou para Amon, que caminhava ao lado dele. Sem dizer uma palavra, ergueu a lanterna na mão e disse: ela deveria ter sido apagada há muito tempo. Usando um chapéu pontudo e um manto negro de mago, Amon assentiu levemente e disse: eu a deixei em um estado mágico. Pode manter sua luz por uma semana sem precisar de combustível. Klein pensou por um momento e perguntou: isso é enganar as leis naturais? Amon virou sua cabeça e usou o olho direito do monóculo para olhar para Klein por um segundo antes de sorrir. Inteligente. A sequência 3 do caminho do erro é uma versão mais profunda de vigarista, conhecida como mentor do engano. É quase o mesmo que meu palpite. No entanto, não é apenas o caminho do erro que pode fazer tal coisa. O Imperador das Trevas pode usar poderes de distorção e exploração para conseguir isso. Em sua mente, Klein começou a comparar as diferenças entre o caminho do saqueador e do advogado. Nesse momento, Amon acariciou seu queixo e perguntou com interesse: faltam menos de 3 dias. Se você não pensar em uma maneira de escapar, será tarde demais. Você planeja fazer uma nova tentativa amanhã? Adivinhe. Klein forçou um sorriso ao responder da mesma maneira retórica que Amon usava. Para ser honesto, ele não acreditava que os efeitos seriam melhores com mais tentativas. Por um lado, tentativas frequentes conseguiram testar os limites dos poderes de Amon. Ao gastar os itens que havia roubado anteriormente, Klein poderia estabelecer uma boa base para a batalha final. Mas, por outro lado, também exporia seus trunfos. Afinal, ele estava passivo e não teve chance de se preparar. Para forçar Amon a mostrar mais dos meios disponíveis, era necessário que ele usasse os poucos trunfos que tinha. Se todas as suas contramedidas fossem descobertas por Amon após suas repetidas tentativas, ele não teria nenhuma chance de escapar. Uma tentativa de fuga era uma faca de 2 gumes. Se não tomasse cuidado, alguém se cortaria. Foi precisamente por causa disso que Klein não agiu cegamente e fez planos cuidadosamente em seu coração. Enquanto falava, saiu da cidade que originalmente adorava o rei mutante e mais tarde acreditou no antigo deus do sol. Havia apenas ossos brancos e várias estruturas de pedra que haviam sido desgastadas pelos elementos que mostravam sua antiga prosperidade. Fora da cidade, havia uma região selvagem sem fim que não podia ser vista nos relâmpagos. Rua Pinster, número 7, Leonard estava sentado em um sofá. Ele colocou os pés na mesa de centro e folheou vagarosamente o jornal do dia. Ontem, a morte de George III trouxe-lhes muito trabalho. Ele passou a noite inteira de plantão e hoje recebeu 5 horas de descanso. Depois de dormir 2 horas, Leonard acordou animado, tentando entender a situação atual pela mídia normal. Na verdade, como capitão de um time luvas vermelhas, ele sabia mais do que os repórteres sobre certos aspectos. Por exemplo, nos arredores de Backlund, onde estava localizada a ruína Tudor, ela desabou em um lago bastante grande. Quase afetou a mansão Maigurr de Duane Dantes. Outra foi a morte de Jorge III, que se autodestruiu na praça. Mas não era a pessoa real. A busca por seu cadáver foi em vão, como se ele tivesse desaparecido no ar naquela noite. Claro, Leonard estava extremamente certo de que Jorge III já estava morto. O príncipe mais velho estava prestes a herdar o título de rei. Naquela época, algo aconteceu no castelo de Sephiroth. Este assunto definitivamente tem algo a ver com o Senhor Louco. Klein já nos alertava há muito tempo sobre George III. As reações das 3 igrejas foram muito estranhas. Mesmo a Igreja do Senhor das Tempestades, que é mais propensa a agir precipitadamente,
não ficou muito zangada. Enquanto Leonard folheava o jornal, seus pensamentos vagavam casualmente. Neste momento, sua mente foi preenchida pela voz um pouco envelhecida de Palès Zoroast. A mensageira de German Sparrow está aqui. Leonard, de repente, olhou para cima e viu a mensageira de nível de anjo, usando um vestido longo, escuro e complicado, aparecer na frente dele. As 4 cabeças loiras de olhos vermelhos, seguradas por Reinette Tinnecker, falaram uma após a outra. German Sparrow encontrou. Extremo. Perigo. Ele desapareceu. Klein encontrou perigo e desapareceu. Leonard imediatamente retraiu as pernas e se levantou. Sem esperar pelo lembrete fornecido por Palès Zoroast, sua percepção espiritual agitou-se quando ele deixou escapar. Está relacionado com a morte de Jorge III? Sim. Ele destruiu o ritual de apoteose de Jorge III. Os 8 olhos vermelhos nas 4 cabeças de Reinette Tinnecker olharam para Leonard. Ritual de apoteose? Embora Leonard estivesse ansioso, ainda ficou chocado com a frase. Para alguém realizar um ritual de apoteose, era preciso ser, no mínimo, um anjo da sequência 1. No entanto, Klein foi capaz de participar diretamente de algo nesse nível. O plano do Senhor Louco? Os olhos verdes de Leonard brilharam ligeiramente. Baseando-se em sua experiência relativamente rica, ele perguntou incisivamente: "O que aconteceu com Klein na última vez que você o viu?" As 4 cabeças loiras e de olhos vermelhos de Reinette Tinnecker balançaram e disseram: "Possivelmente, sob perseguição de Zaratul. Como mensageira de German Sparrow, esta antiga maldição foi capaz de sentir que seu empregador também havia deixado as ruínas Tudor após escapar. E quanto àqueles que entendiam os meios de um sábio do passado, eles eram, sem dúvida, Beyonders de alta sequência do mesmo caminho. Portanto, Zaratul definitivamente seria capaz de obstruí-lo e persegui-lo. Zaratul, o líder da Ordem Secreta, o anjo da sequência 1 Zaratul. Enquanto Leonard estava preocupado com Klein, ele sentiu medo e preocupação pela vida de seu ex-colega. Naquele momento, uma voz profunda soou em sua mente. Pergunte-a quais outras pistas ela tem. Leonard imediatamente fez o que lhe foi pedido. Reinette Tinnecker parecia saber que Leonard não era simples. Ela repetiu a profecia da rainha misteriosa, palavra por palavra. Depois de ouvir o que foi dito, Palès Zoroast ficou em silêncio por um tempo, antes de suspirar. Erro. Acho que sei sobre a situação atual do seu ex-colega. Leonard inconscientemente quis perguntar, mas como havia pessoas de fora por perto, ele conteve o desejo. Palès fez uma pausa e continuou. A anomalia com o castelo de Sefirá atraiu Zaratul. Como Amon poderia não perceber isso? Isso deve estar relacionado à luta pelo castelo de Sefirá. Castelo de Sefirá. Leonard respirou fundo lentamente e disse a Reinette Tinnecker: ele pode ter caído nas mãos de Amon. Depois que as 4 cabeças da senhorita mensageira assentiram e se viraram para sair, Leonard imediatamente sentou-se e apertou as mãos. Fechando os olhos, ele orou. O louco que não pertence a esta época